Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo aí. Então, a minha ideia aqui é terminar, como eu havia dito, né, a parte de energia e trabalho, que a gente já começou numa aula presencial e por conta de alguns problemas pessoais eu vou ter que fazer isso aqui de maneira remota para essa semana. Né? Então, indo direto ao assunto, né? O nosso próximo tema seria esse de trabalho realizável por uma força variável, e a gente já introduziu uma parte desse tema quando a gente falou no trabalho realizado por uma mola, né? Então, aqui eu vou fazer uma descrição um pouco mais generalizada, né, para qualquer força, né? E a gente vai ver que esse trabalho ele vai ser calculado pela integral, né, dessa força em função da posição que o objeto no qual a gente está deslocando, né, em função dos pontos inicial e final desse objeto. E também, dada uma força aplicada em função de uma posição, a gente pode calcular o trabalho realizado por essa força, calculando também a área embaixo da curva dessa força variável em função do deslocamento, né? Que é uma consequência direta do cálculo integral. Né? E também fazer essa conversão desse gráfico com um gráfico de aceleração, né? Que também é muito simples, né? Dado que a gente tem uma força sendo aplicada, né? Ela em uma determinada direção, a gente pode fazer isso em função da força resultante naquela determinada direção, vamos assim chamar, né? E a gente já sabe pela segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes aceleração, então isso que fica simples, né? E aplicar também o teorema do trabalho e energia cinética, que ele vai valer aí, né? Mesmo para força variável. Então, com relação a um exemplo mais simplificado, né? Para a gente iniciar essa ideia, a gente vai ver que só que depois a gente só vai estender a mesma ideia do trabalho unidimensional para outras dimensões. Isso é muito simples de ser feito no final. Vocês vão ver a simetria perfeita que isso impõe. Né? Então, o trabalho, como a gente sabe, ele é dado se a força não se a gente não tem uma força, digamos, se a gente não tem uma força que ela é chamada de força variável, o trabalho ele é dado por uma relação entre força, força e deslocamento, basicamente. Né? A gente definiu isso aqui, isso para uma força constante. Né? E ainda mais, de uma maneira ainda mais genérica ainda, a gente ainda põe aqui um cosseno de θ, né? Mas como isso aqui é unidimensional, a gente até pode assumir que isso aqui, que esse θ aqui, em várias vezes, se o ângulo entre a força e o deslocamento ele for zero, né? Se o ângulo for zero, né? Aí o cosseno de θ é 1. Peraí que eu escrevi isso aqui, ficou muito mal escrito aqui. Se o, se o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1, né? E então a gente só fica com força vezes deslocamento. Bom, de todo modo, a gente pode continuar isso aqui com esse gráfico aqui. Então percebam que é um gráfico de força em função do deslocamento, né? Aqui só representado por x. Lembrem-se que ele é unidimensional, então a gente só tem esse deslocamento realmente só no eixo x. Tá? E é uma força que, como vocês estão vendo aqui pelo gráfico, ela é variável. Né? No ponto xi ela é um valor baixinho aqui, e de repente no ponto xf ela já está maior que no xi, por exemplo. Né? E como é que a gente pode fazer então o cálculo do trabalho? Né? O cálculo do trabalho a gente pode aproximar essa área embaixo dessa curva, né? Por pequenos deslocamentos deltas x, né? Que são pequenininhos, e aí a gente fala que esse deslocamento aqui, ó, esse pequeno deslocamento, ele é pequeno de forma a manter esse trabalho médio aqui mais ajustado para esses dois pontos aqui. Né? Então aqui a gente tem uma força média que a gente pode considerá-la constante. Né? Então a gente tem um trabalho médio aqui
nessa posição entre esse x' e x duas linhas aqui, né? Aqui um x duas linhas, tá? Só que a gente vai ver que quanto menor essa área, né, quanto menor o ΔX, melhor fica toda a nossa descrição, né? Então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai tender a pegar deltas x cada vez menores, né? E cada vez menores de maneira que essa força média ela se ajuste muito bem à curva. Que se a gente tem um negocinho que é só um fiozinho aqui assim, e vai até lá embaixo, obviamente, né? Então a gente vai ver que essa área aqui ela fica muito melhor, né? Ajustada àquela curva. Bom, esse então é o fundamento do cálculo, né? E aí, de modo que no final das contas, esses ΔX são tão pequenininhos, né? São tão minúsculos, que a gente tem praticamente um contínuo ali de retângulos, né? Formando toda a área, né? Saindo de XI a XF. E obviamente que a gente vai fazer uma somatória de todos esses retângulos. Cada retângulo, se isso ainda não tinha ficado muito claro, representa uma pequena parcela do trabalho, né? O trabalho realizado entre aquele x' e x duas linhas. E se a gente fizer a somatória de tudo, a gente vai tirar o trabalho total para sair de xi e ir até xf, né? Então, essa é a ideia da gente fazer esse cálculo pela integral, né? Então, agora deixando isso aqui descrito, né, de uma maneira algébrica, então a gente está fazendo o ΔX tender a zero, né? E quando a gente faz, a gente calcula o trabalho com o limite do ΔX tendendo a zero, fazendo a somatória de todos daquelas funções de trabalho, né, que é força vezes o ΔX. Então, a gente tem, na verdade, isso aí é o cálculo, o teorema do integral, né? Então, na verdade, o trabalho ele é integral para sair de xi, né, de xi e ir até xf. Tudo bem? Então, isso aqui vocês já devem estar meio que calejados já de fazer isso aqui. E isso aqui vale para, obviamente, uma dimensão, né? A gente só está falando em, ΔX, em dx. E quando a gente passa para três dimensões, como é que fica? Bom, simples. Lembra que se eu tiver forças resultantes, por exemplo, uma força eu posso, uma força oblíqua aqui, se eu desenhasse uma força qualquer aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho o eixo x, eixo y, e se eu tivesse aqui uma força dada aqui por F, né? A gente sabe que essa força aqui ela pode ser desmembrada, né? Essa força F ela pode ser desmembrada num Fx, né? Num vetor Fx e num vetor aqui Fy, de maneira que Fx e Fy, qualquer variação que eu fizer em Fy, isso não altera em nada necessariamente o Fx, né? A gente pode usar uma outra força aqui, por exemplo, para baixo, isso aqui vai alterar Fy, consequentemente, obviamente, altera F, mas Fx a gente não precisa alterar, porque elas estão em eixos distintos. Então, eixos distintos são coisas distintas, né? Então, isso é que é o bonito e, ao mesmo tempo, às vezes um pouco complicado do cálculo vetorial. Mas, de uma maneira geral, o que acontece em uma dimensão não altera em nada a outra, né? Então, com isso, a gente pode simplesmente fazer um cálculo do trabalho em função saindo de RI a RF, onde RI e RF são aqueles vetores de posicionamento no espaço tridimensional, né? Então a gente pega e a gente quebra esse cálculo de trabalho para cada um dos eixos, né? Eixo Z, eixo Y e eixo X, né? Então você pode ver que é o mesmo cálculo aqui de cima, só que para cada um dos eixos, né? Isso é um cálculo bastante simplificado, bastante direto e eu acho que bastante confortável para vocês, né? E o teorema do trabalho e energia cinética, ele continua válido, já que a gente sabe que ele é válido para uma única dimensão, então a gente pode só estender ele para outras dimensões e fazer uma soma direta. Tá? Então isso é muito simples de se fazer e é assim que é feito. Tá? Bom, e com relação à potência? O que a gente pode falar com relação à potência? Para falar em potência, a gente vai falar numa força aplicada, né, uma força realizando uma determinada tarefa. E agora a gente não está só mais interessado só na tarefa que ela está realizando, mas também no intervalo de tempo que essa tarefa dura, né? Então, no intervalo de tempo que esse trabalho
é realizado. Então, basicamente força, trabalho, ou também a gente vai ver energia por tempo, é o que a gente chama de potência. Tá? E conforme menor o tempo, né, que isso está sendo realizado, a gente pode inclusive tender a calcular o que a gente chama de potência instantânea. Né? Então vocês já podem perceber que se a gente estava falando de trabalho por tempo, se a gente fizer esse ΔT aqui tendendo a zero, né? Se o ΔT tende a zero, a gente tem então, se o ΔT tende a zero, na verdade o que a gente está falando é que a gente está partindo para um cálculo de derivada, né? E aí eu vou mostrar para vocês direitinho aqui não vou adiantar tantos cavalos aqui, mas só lembrem-se que o ΔT aqui pode tender a zero, então isso aqui vou partir para um cálculo diferencial aqui. E quando a gente também nós estamos nos remetendo a uma divisão por tempo aqui, a gente vai ver que a velocidade do objeto ela aparece naturalmente. Tá? Isso vai ser, eu acho que vai ser bastante fácil de se ver. Mas enfim, o que é potência? A potência ela nada mais é do que a taxa de variação, né, com relação ao tempo, seja do trabalho, seja da energia. Né? Como aqui a gente vai tentar destinar um pouco mais de atenção ao trabalho, né, que esse é o tema principal aqui agora dessa pequena divisão aqui da aula. Né? Então, se uma força realiza um determinado trabalho, né, imagina que esse trabalho é um trabalho dado por W, né, e esse trabalho ele dura um determinado tempo ΔT, então a potência média, né, ela é dada por W dividido por ΔT. E por que potência média? Lembra que esse trabalho aqui ele pode ser em função de uma força variável. Né? Mas se a gente tem o trabalho total entre dois pontos, né, aquele XI e XF que a gente viu agora há pouquinho, então o trabalho por ΔT a gente pega como se fosse a potência média em aquela tarefa realizada entre os pontos XI e XF. Perfeito? Então, o que a gente tem a falar sobre a potência instantânea, que seria a potência exatamente naquele determinado ponto, por exemplo. Como eu disse, a gente vai fazer um ΔT, eu achei que eu ia descrever aqui um pouquinho melhor, mas é um ΔT que tende a zero. Né? Então, esse cálculo da potência, né? O limite da potência quando o ΔT tende a zero, né? Tende a zero aqui, ele é igual a derivada de trabalho em função do tempo, né? Basicamente é isso. E a unidade de trabalho, de potência, é dada por uma unidade de trabalho dividida por uma unidade de tempo, né? Unidade de trabalho é o joule, unidade de tempo é o segundo, joule por segundo, ou também o que a gente chama de watt. Tá? Então esse W aqui no final não é só trabalho, mas é potência. Tá? E mesmo quando a gente calcula por energia, né, a gente também sabe que energia também no SI é joule, né? O tempo continua sendo segundo. Uma potência baseada em energia, do mesmo modo a gente calcula com unidade de watts. Tá? Pois bem, aqui só lembrando um ponto interessante, né, que é o que a gente vê muito em casa. Então, se a gente pegar que o trabalho ou mesmo a energia, né, eles são calculados aí a partir da potência. Né? Vamos olhar aqui mais para cima aqui nesse cálculo aqui que não tem a integral, que foi mais simples de ser olhado. Né? Então, se eu falar que potência é energia por tempo, né, do mesmo jeito, a gente pode isolar a energia aqui
e falar que ela é potência vezes uma unidade de tempo, né? Potência, a gente já viu que é dado em watts, então, por exemplo, quilowatt, que a gente vê em casa, né? E uma unidade de tempo, hora. Então, quilowatt-hora nada mais é do que uma unidade é, de energia. Por exemplo, então, cálculo de energia ou também, né, de trabalho realizado, de trabalho realizado, né? Pode ser das duas coisas, mas a gente fala sempre em energia elétrica dentro de casa, né? Quanto que a gente consumiu de energia elétrica. Então, o quilowatt-hora nada mais vem do que esse cálculo simplificado aqui de potência, né, a potência consumida e o tempo que ela foi consumida. Então, esse dá um cálculo de energia. Tá? Pois bem, e a potência instantânea, né, como a gente havia dito, né, então essa derivada de trabalho em função do tempo. E o trabalho a gente sabe que a gente pode calcular como força vezes o deslocamento. Obviamente que aqui está um deslocamento unidimensional, por isso que ele está aqui só em função de x, né? Vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? Entre o deslocamento ΔX e a força F. Né? Então isso aqui fica F vezes cosseno de x, cosseno de θ, vezes um dx dt. Mas o que é dx dt? Dx dt nada mais é do que a velocidade, né, pessoal? Acho que vocês já deviam estar também cansados de falar sobre isso. Então, o que a gente tem é que potência é igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ. E tal como a gente já fez lá atrás, né, quando a gente fala, a gente tem duas unidades aqui vetoriais, né, força e velocidade, ainda tem um cosseno do ângulo aqui. Esse aqui a velocidade vem de um dx dt, né? E o cosseno do ângulo aqui, isso aqui está nos remontando a um cálculo de produto escalar, né? Então, a potência nada mais é do que o produto escalar entre a força e a velocidade, tá? E nesse caso aqui é a velocidade do objeto, né? Então, não sei se isso aqui ficou claro, mas então se eu tenho um determinado bloquinho aqui, ele está sendo empurrado por uma força F e ele tem uma velocidade V, a potência relacionada a esse movimento aqui, a essa tarefa sendo realizada, né, esse trabalho sendo realizado, é dado pela força vezes produto escalar entre força e velocidade. Tá? E aqui só para a gente ver aqui, ó, um pequeno teste, um bloco descreve um movimento circular uniforme sob a ação de uma corda presa ao bloco e ao centro de uma circunferência. Né? A potência desenvolvida pela força que a corda exerce sobre o bloco é positiva, negativa ou nula. Isso aqui a gente tem que, como eu já disse a vocês várias vezes, é sempre bom a gente desenhar. Né? Então a gente está no movimento circular, né? E o movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade escalar desse objeto aqui não tá mudando com o tempo. Então tem esse bloquinho aqui, ele está se deslocando nessa curva aqui, e aqui eu tenho, muito porcamente desenhado, mas esse aqui é o raio da curva, né? E aqui eu tenho, na verdade, o raio vem, né, de lá até aqui, e aqui eu tenho obviamente uma força de tração, né, puxando esse bloquinho aqui para o centro da curva, né? Tudo bem? Em cima de uma cordinha. Pois bem, aí está perguntando a potência desenvolvida pela força que a corda exerce sobre o bloco. A força que a corda exerce sobre o bloco está aqui, e a velocidade do bloquinho ela é tangencial a essa curva aqui, né? É uma velocidade v. Né? Façam, vamos realizar esse cálculo aqui. Né? A gente tem que lembrar que então isso aqui é F vezes V, qualquer que seja ele, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Qual que é o ângulo entre os dois? 90 graus. O que é o cosseno de 90 graus? Isso aqui vai para zero. Né? Cosseno de 90 é zero. Então a potência que essa força aqui realiza é zero. Então, como eu dizia, o trabalho realizado por essa força aqui ele tem que ser nulo, né, ou zero, já que o ângulo entre os dois aqui ele é 90 graus. E isso é um negócio que você já tem que levar para a vida de vocês. O trabalho realizado
em um movimento circular uniforme, né, ah, pela, por essa força centrípeta, ele é zero. Tá? No movimento, em movimento circular, o trabalho da força centrípeta ele é zero, porque é, essa velocidade aqui ela é sempre perpendicular à força, então vai ser sempre zero. Tá bom? Então, é, um resumo do que foi visto, né? Então essa aqui é a parte de energia cinética, que a gente falou que a energia cinética ela é dada por meio de mv², né? Ah, que o trabalho a gente está transferindo de uma determinada maneira uma energia para um objeto para que seja realizada uma tarefa, né? E aí quando a gente fala que o trabalho está sendo realizado sobre o objeto, né? Ele pode ser positivo. Se o trabalho está sendo realizado pelo objeto, né? Se ele está gastando energia, então o trabalho é negativo, né? A gente também falou dessa relação, né, de força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, e associou isso a um produto escalar entre força e deslocamento. E daqui fica também bastante claro que o trabalho ele é uma grandeza escalar, né? Não é uma grandeza vetorial, tal como energia, né? O trabalho também é uma grandeza escalar, né? A gente também falou do teorema da energia cinética, né? Do trabalho e energia cinética. Isso aqui também, só para deixar bem claro, isso também vale aqui para essa última parte que eu falei para vocês do trabalho em três dimensões. O teorema da energia cinética ele também fica válido, né? Então a gente fala que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? E também falamos sobre o trabalho da força gravitacional. Obviamente que tudo esse resumo aqui é de toda a aula, né? Contando o que foi falado presencialmente e o que eu falei agora há pouco, né? Que o trabalho também realizado pela energia gravitacional ele tem essa cara aqui de peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? E a gente falou um pouquinho sobre os eixos, né? Se os eixos, como é a formação dos eixos, né? Se o eixo está direcionado para cima, se o eixo está direcionado para baixo. Isso também pode alterar aqui no, no sinal do trabalho, né? Mas de uma maneira geral a gente falou também sobre a facilidade, né? Se o trabalho ele está facilitando o movimento ou se ele está dificultando o movimento, que ele também pode receber um sinal positivo ou negativo, né? Depois a gente falou também sobre o trabalho da força elástica, e para isso a gente também definiu inicialmente como se dá a força elástica, que ela é uma força restauradora e sempre vai com esse sinal de menos na frente, né? E é dado por K vezes D, onde D é o deslocamento e K é a constante elástica dessa mola, né? Que reflete um pouco a rigidez dessa mola. E o trabalho realizado por uma mola é esse meio de kx², né? Na verdade sempre com negativo, já que essa também é uma força restauradora que está sempre contrária ao deslocamento. E depois, agora entrando um pouco mais no que a gente no que eu falei agora, né? Agora nessa parte remota, que o trabalho de uma força variável, tal como a gente tinha também aqui para a força da mola, ele pode ser calculado pela integral, né, da posição entre a posição inicial e final dessa força realizada, né? E a potência como a potência média como o trabalho realizado pelo tempo que ele demorou, né? E aqui dá a potência média, já que essa força pode ser variável. E se a gente quiser falar no trabalho, na potência instantânea, a gente faz uma derivada desse trabalho em função do tempo. E também a gente viu o relacionamento que tem isso aqui, uma vez que a gente está dividindo pelo tempo, né? A relação que tem a potência com a velocidade. Tá?
Eu vou realizar uns exercícios aqui, mas isso eu vou pôr em um vídeo separado, tá? Por enquanto é isso aí.